Amém. Vamos abrir a palavra de Deus do Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. Já nos apresentamos, mas vamos primeiro à palavra de Deus, que é mais importante para nós, no versículo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém? Oh, misericórdia, misericórdia. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou ao seu campo guardar porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para o meu pai, e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e o beijou. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias dos pés. Trazei-lhe um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Teu irmão voltou e teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Podemos até aplaudir a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. É uma alegria grande estar aqui na Aliança de Misericórdia. Agradeço a toda a comunidade que estendeu o seu convite para que o diácono pudesse passar aqui esse dia tão maravilhoso, num lugar tão abençoado como esta comunidade. Eu já estive na outra unidade, que é Ramin, com o padre, também um lugar maravilhoso.
E hoje o diácono está aqui, Cal, para passar o dia com vocês. Cheguei ontem, já fiquei hospedado, um paraíso. Você está mesmo num oásis, onde Deus quer derramar rios de água viva sobre o seu coração nesse dia. Eu sou o diácono permanente. Diácono permanente é um homem casado, viu? Sou o diácono permanente na diocese de Camaçari, Bahia. Sou casado com a Renata, sou pai de Isabela Maria e sou membro de uma comunidade também chamada Obra da Imaculada, que é ligada à Milícia da Imaculada de São Maximiliano Maria Kolbe, um franciscano conventual que foi assassinado na Segunda Guerra Mundial por um pai de família. Até estou muito feliz, vocês têm uma relíquia dele, eu não tenho, tá vendo? Acabei de tocar no meu fundador ali na casa, de cima uma relíquia, a barba de São Maximiliano, uma consagrada da Aliança de Misericórdia, esteve na Polônia e tem, porque existia um frade conventual no nosso convento de Nipocalanov, tinha o frade bombeiro, o frade barbeiro, e o frade barbeiro já sabia que ele ia ser santo, cortava a barba e guardava a barba, sabido ele, né? Só faltou de mandar uma para mim de presente, eu não tenho, mas acabei de tocar na relíquia de São Maximiliano e rezar por nós nessa manhã. O tema desse encontro é volta ao Pai. E a palavra do filho pródigo, dentro do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho, se nós fôssemos colocar um tema, seria o rosto da misericórdia divina, talvez. Talvez, como disse Dante, a face da ternura divina. No Evangelho de Lucas é o Evangelho que ele acende a todos. Quando os anjos se mostram para os pastores, o que os anjos dizem no Evangelho de Lucas? Hoje nasceu para todos o Salvador. O Evangelho de Lucas é esse que vai trazendo esse Jesus misericordioso, que vai alcançando o coração de todos aqueles que ali estavam. Veja que Jesus, ele vai até os samaritanos, como os judeus não iam, o próprio Jesus vai até aqueles samaritanos. Então o Evangelho de Lucas, que foi escrito por um médico, e diz um teólogo que como médico Lucas, o seu Evangelho é um remédio que toca a nossa alma. Nesta manhã esse Evangelho de Lucas, ele quer tocar a nossa alma, tocar o nosso coração, tocar a nossa vida, nos transformar. Isso não é uma história, ou como temos hoje muito, como é que chama? Séries, né, que está na... Não, isso é uma verdade de fé. Vocês estão diante de um diácono permanente, clésima, né, cruz. Mas como era o diácono há 30 anos atrás? Droga, crime, condenação, tristeza, afastamento de Deus, falsas doutrinas. Não conhecia Deus. Antes de pregar essa passagem de Lucas 15, que eu não vim aqui para isso, eu vim aqui partilhar a minha vida com vocês. Eu também sou um dos filhos que abandonou a casa do pai. Eu também um dia abandonei a casa do pai. E essa parábola tratada por Lucas, antes ele conta da ovelha perdida. E antes de iniciarmos essa leitura que nós fizemos, Lucas narra que Cristo fala da ovelha perdida, que há mais alegria, mais festa no céu, quando recupera-se uma ovelha perdida, do que as 99 que estão no aprisco. Hoje, o Espírito de Deus quer alcançar o meu coração e o seu coração, porque sabe, consagrado, que experiência que eu tenho vivido, nós sempre estamos voltando à casa do Pai. Todo dia nós temos que voltar. Às vezes nós estamos numa comunidade há 20 anos, nós pensamos que já... Não, a cada dia é dia para voltar ao amor do Pai. O filho pródigo diz, dá-me. Olha que interessante. Ele não pede a herança não. Ele dá uma ordem para o pai. É o imperativo, dá-me a herança. Mas podia o filho mais novo pedir herança? Quando Jesus começa a contar essa parábola, ele está colocando e mostrando um pai extremamente misericordioso. Porque se alguém
que pudesse pedir herança não era aquele filho, era o filho mais velho. O mais novo não tinha parte da herança, era menos, mas ele já fala ao pai: pai, dá a parte da herança. Ele está falando na linguagem de hoje: coroa, dá aí as coisas que eu vou sair fora, mano. Talvez era isso: coroa, dá minha grana aí que eu vou picar fora, mano. Outro dia um menino olhou para mim, né? Eu estava passando uma situação, eu vivo numa situação de conflito na Bahia, eu moro numa comunidade de conflito, né? E aí eu passei de madrugada voltando da missão, né? Aí me encontrei lá com os meninos, né, que estão ainda na outra vida, né? Aí o menino falou assim para mim, eu fui passando entre fuzis, né? Aí ele falou assim, como é que o menino falou? Fui passando, eu dei o farol, né? Baixei o vidro para ver que era o diácono, né? Quando fui passando, ele falou: é o diácono. Pica a mula, diácono. Pica a mula. Eu achei engraçado, né? O que será que é pica a mula, né? Deve ser vá rápido, né? Vá rápido, né? Aí, meu filho, dei uma benção e piquei a mula. Eu entendi que era para ir rápido, né? Que acho que algo estava acontecendo ali. Então, o rosto da misericórdia divina, ele vai passando onde nós não compreendemos. Em todos os lugares. Lucas apresenta esse Jesus da misericórdia, que fala um pai que mostra, que olha para o filho e faz o que no pedido desse? Deixa ele ir. Deus deixou você ir pelos caminhos que você foi. Deus deixou o diácono ir pelos caminhos que eu fui antes de conhecer Cristo. Deus deixou-nos caminhar, porque Deus sabia que nós íamos voltar. Depois que ele pega toda a herança, ele vai embora, ele coloca a sua herança, ele começa a gastar a sua herança. Dessa parte eu não preciso nem pregar, que todos nós homens aqui sabemos que é isso. Preciso? Todos nós fizemos isso. Demos as costas ao Pai, porque quando nós vamos embora, nós damos as costas. E começamos em sentido contrário a Deus. Então, o filho pródigo, ele dá as costas ao pai. Imagine, vocês estão aqui olhando para a cruz. Atrás de mim tem a cruz, a Páscoa, a paixão. A Páscoa nossa está aí, a cruz do Salvador. Ele dá as costas para o projeto divino e começa a caminhar em direção ao projeto do mundo. Quantos de nós nos somos enganados às vezes, damos as costas ao projeto de Deus e caminhamos em direção ao projeto do mundo. E vamos nos afastando desse projeto divino, que é o rosto da misericórdia de Deus em nossa vida. E o homem do livro do Gênesis, filho, criado à imagem e semelhança. Como o homem é criado? À imagem e semelhança de Deus. Como o homem, o ser humano é criado, Deus cria tudo, mas Deus cria apenas o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Você pode estar condenado por um estado, mas você é imagem e semelhança de Deus. Você pode estar procurado. Outro dia eu falava com um jovem, ele falava: mas diácono, eu sou procurado pela justiça. Eu falei: filho, você está procurado por todas as instâncias. Ele disse: nossa, diácono, estou cabuloso minha vida. Eu falei: você está procurado pelo Ministério Público? Ele falou: é verdade, diácono, não posso nem sair daqui. Você está procurado pela facção rival? Ele falou: é verdade, estou mesmo. Eu falei: e você está sendo procurado por Deus? Quem que você quer que te encontre? Ele falou: Deus. Eu falei: então volta para o Pai. Volta para o Pai, é uma decisão de vida. Veja que o jovem, depois que gastou tudo, ele tomou uma decisão. A decisão faz parte do gênero humano. Esse Deus que te criou, a imagem e semelhança dele, inflou em você o hálito de Deus. Ele criou, ele colocou o nefesh dentro de você, o hálito dele. Esse Deus que sonhou com você, esse Deus que habita dentro de você, hoje está te fazendo um convite. Volta para o Pai. Volta para Deus. Abandona tudo o que você conheceu e volta para Deus. Então, é bonito, porque o pai que deixa o filho ir, o pai que dá herança para o filho gastar, o mesmo pai que sabia que você ia voltar,
está de braços abertos, de longe, de longe, de longe. A palavra na língua portuguesa fala compadeceu-se, o pai compadece. E de longe vê o filho retornando. Mas esse compadecer, no grego bíblico, esse ter compaixão, quando você vai traduzir, ele sentiu dor nas entranhas. E no grego bíblico, na linguagem bíblica, quem sente dor nas entranhas? Quem sente dor nas entranhas? Quem? A mulher. A mulher que sente dor nas entranhas. Quando a mulher sente dor nas entranhas? Quando? Quando vai dar à luz. Olha para quem está do lado aí, que está meio com sono, fala, não dorme agora não, irmão, pelo amor de Deus. O homem saiu da Bahia para falar, vai falar que é repouso do espírito ainda, que está dormindo. Não é repouso. É o Satanás que está cantando, nana, nenê, que a cuca vem pegar. Não é repouso não, irmão, não é possível. Que eu estou viajando desde ontem para você estar aí. É o Espírito Santo, não é, olha para quem está do lado e fala, não é o Espírito Santo não, acorda aí, é sono mesmo. É sono, irmão, pelo amor de Deus. É que está quentinho aqui, né? Vai dando sono, né? Então, veja só, quem sente essa dor das entranhas? A mulher. A mulher quando dá à luz. O que o autor bíblico está querendo dizer a nós, que Deus agora, num ato interno, porque dentro dessa passagem tem um ato interno de Deus, olha para quem está do lado e fala, tem um ato interno e um ato externo de Deus, fala para ele. O ato interno qual é? Ele sentiu nas entranhas a compaixão. É como o filho que começa a voltar. E ele sente de longe essa dor. Ele está gerando o filho novamente. O filho está voltando. É o ato interno. É o pai que hoje vê você aqui na Aliança de Misericórdia e fica feliz porque você está aqui. É o pai que olha para o ministério de música e fala, esses músicos aí, ó, esses músicos, sabe o que era? Se eles não tivessem aqui, sabe o que era? Esses caras aí, os caras iam tocar rock, a rocha, carnaval, essa praga, aquele careca lá estava bêbado essas horas já. A cara daquele ali, cachaceiro, que lá era um cachaceiro desgraçado antes da fé, certeza. Aquele ali, aquele negócio ali, esses músicos, velho, músico não vale nada. Estava atrás do trio elétrico, certeza que ele estava cantando, você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Mas não, o projeto de Deus é mais bonito para eles. Eles escutaram a voz de Deus, o ecoar de Deus tocou no coração deles, e eles se decidiram voltar e dar a vida por um projeto que gera vida. Eu faço a pergunta para mim e para você, aonde você está colocando a sua esperança, irmão? A sua esperança tem que estar sendo colocada naquele que fez o céu e a terra. E é necessário você voltar. E é interessante, quando a gente começa a voltar, a gente começa a pensar algumas coisas interessantes. A gente começa a voltar e começa a falar assim, será que eu consigo? Será que eu consigo ficar sem beber? Eu falei para um jovem outro dia, melhor é apanhando de traficante, é? Melhor é tomando tapa na cara? Melhor é tomando cacetada da polícia militar? Melhor é sendo esculachado, escurrachado? O melhor é estar assim diante de Deus, como nós os decidimos. 3 da manhã eu chego na quebrada onde eu moro, aí eu vejo um laser assim, né? Aí eu falei, misericórdia, acho que chegou. Já comecei a fazer o ato de contrição, né? Era a tropa de elite da Bahia, chama Caatinga, irmão. Lembra que não prendia o cara lá de Brasília? Lembra? Aí uns baianos falaram, manda a Caatinga, 2 dias pega. É eles, irmão. Não tem ninguém pequeno na Caatinga. Bicho, se eu ficar aqui em cima, eu fico menor que aqueles negão. Aí eu só escutei assim, encosta vagabundo. Aí eu vindo do aeroporto da missão, né, de moto para economizar gasolina. Aí o diácono encostou a moto, dei seta. Eu já falei, sou diácono, hein? Aí o rapaz falou, não mente. Aí sorte que eu estava de clérigo, né? Aí ele falou, você está fazendo o que aqui, seu diácono?
Eu falei, eu estou voltando para casa. Você mora aqui, diácono? Eu falei, eu moro. Aonde? No topo dessa montanha. Ele disse, misericórdia, o Papa não lhe ama. Botou você aqui. Eu falei, aqui é minha Palestina. Ele falou, tá bom, diácono, tá bom. E ele olhou assim para mim e falou, 3 da manhã, de moto, no lugar desse, missão aqui, você é feliz? É claro que eu sou feliz, porque quem volta para o projeto de Deus, tem algo que começa a acontecer interiormente, depois que o pai dá à luz a uma nova gestação de vida, você começa a entender os propósitos do pai, você se torna feliz, você caminha na graça. É claro que você vai conseguir caminhar na graça, porque caminho na graça é caminho de felicidade. Caminho na graça, debaixo da graça divina, é caminho de paz com Deus. Enquanto nós cantávamos os grupos de renovação, eu tenho paz como o rio, eu tenho paz como o rio, eu tenho paz como o rio em meu ser. Canto mal, hein, irmão? Mal demais, era meu sonho ser cantor, mas não deu. Então, eu tenho paz como o rio. E eu e um primo, muito famoso aqui em São Paulo, nas mídias de comunicação e nas páginas policiais, nós conversávamos outro dia, ele hoje um homem de Deus, um advogado, e eu hoje um diácono, e ele falava assim para mim, em dezembro, agora que passou, foi me visitar na Bahia, e ele dizia, poxa primo, hoje nós somos felizes, nós voltamos para a casa do Pai. E aí nós começávamos a lembrar quantos que não tiveram tempo de voltar para a casa do Pai. Quantos que gastaram a vida e perderam a vida por um projeto mundano. E Deus viu e mandou fazer festa. Veja que na Bíblia a festa é o símbolo da alegria. E o filho mais velho, ele escutou danças e música. Porque a casa estava feliz. O ambiente estava feliz. O pai começa então a dar sinais externos. O interno ele já tinha dito. O interno ele já tinha feito. O pai manda matar um novilho gordo. Eu fui pregar em Rondônia, semana retrasada. Gente do céu, no retiro mataram 2 gados lá para nós comer. Era carne de manhã, à tarde e à noite. De manhã à tarde, nunca comi tanta carne na minha vida. O cara que fez o retiro era fazendeiro. Mano, mate 2 boi aí, para os meninos comer. Nossa, me deu até ácido úrico, que eu comi de manhã, à tarde e noite. Mas tive que tomar conchichina, todos os remédios para ácido úrico. Nunca tinha comido tanta carne na vida. A fartura do retiro dos homens em Rondônia, alto da floresta, divisa com a Bolívia eu estava. Longe demais, senhor. Nossa senhora, você desce do avião, você pega a van, você sai da van, você pega o camelo, você sai do camelo, você pega o barco, é longe, mas chega, misericórdia. O pai se alegrava lá, e o pai aqui no ato interno, ele manda matar o novilho, e manda colocar um anel. E o que é o anel na Sagrada Escritura? Uma nova aliança. Não interessa o que passou, irmão. Não interessa o que você fez, irmão. Se eu fosse olhar o que eu fiz, eu jamais podia estar aqui, ordenado pela igreja, jamais. Jamais. Se eu fosse bispo, eu não me ordenava. Eu não me ordenava. Se eu fosse Dom Cal, eu falava, não, esse não ordeno não. Mas a misericórdia de Deus, da igreja, vem e alcança a face da ternura de Deus, quer te alcançar, filho. Hoje Ele quer pôr um anel em sua mão. E nada é difícil, viu? Para Deus. Para Deus, nada é impossível. Hoje Ele quer colocar um anel novo em suas mãos, um anel de uma nova aliança. Você pode falar, mas eu caí, eu errei, eu pequei. Por isso que Ele morreu na cruz e deixou instituído o sacramento da ordem para te dar a confissão, para você todos os dias recomeçar.
Hoje, nesse evangelho que nós acabamos de ler, para essa meditação desse retiro, o Pai misericordioso está te abraçando, colocando em você também uma túnica nova, alva. A túnica. E você pode ter sido um assassino. Ele te coloca uma túnica. Eu falava isso para um traficante, ele chorava de derramar lágrimas. Ele falava, não é possível. Eu não acredito. Eu falava, é possível, filho. Paulo era assassino. Abraão assassinou. Os homens do Antigo Testamento cometeram um assassinato. E Cristo morreu na cruz por todos eles. Hoje, o Pai, porque os olhos do Pai, Ele vê em você a imagem dEle. E o Pai olha para você hoje, como olhou para uma mulher pecadora, e Ele falou uma coisa à mulher pecadora, uma coisa: vá e não tornes mais a pecar. Eita, é luta, hein, meu? Retiro de homens. Macho que é macho mesmo, quer lutar para ser santo, viu? Eu sei que o menininho lá, o menino disse para mim, eu rezei hoje com convicção, eu vou para o seminário. 7 da manhã, lá da nossa casa. Saímos, levei ele comigo para pregar. Estamos subindo um bairro do município chamado Candeias, o bairro chama Malembá. Tinha uma baiana de 15 anos, da idade dele. Ela estava com um short tão justo, e lavando a calçada. Quando ela baixou para pegar a vassoura, o Lúcio falou, desisti. Meu pai, pensando bem, é melhor casar. Falei, mas meu filho, 7 horas na Laudes, você saiu tão convicto. Ele disse, desisti. Às vezes o mundo, ele quer fazer-nos desistir do projeto de Deus. Mas amigo do mundo, diz uma carta do Novo Testamento, inimigo de Deus. Deus está te chamando aqui para uma nova aliança com Ele. Uma nova vida. Sabe que quando eu passo em Jundiaí, eu sou de Jundiaí, São Paulo. Quando eu passo, é bom passar às vezes, chama rememorar, deve ser isso, né? Rememorar. E eu passo no bar dos Gaviões da Fiel, onde eu ficava. Gente, a gente converte, mas não consegue mudar de time, né? A gente sofre, né, velho? Misericórdia. Time ruim que é o meu desses dias, misericórdia, ginegão, nossa senhora. Misericórdia, né? Aí eu passo lá e vejo meus amigos, que são até hoje Gaviões da Fiel, que andam cantando ainda Sou Louco por Ti, Corinthians, que estão no mesmo bar, com os mesmos vícios, com as mesmas cachaças, com a mesma cocaína, com a mesma vida mundana. E eu passou 25 anos de vida missionária, eu já vi paralítico levantar, porque um louco mandou, porque eu não era um santo não, um louco mandou a menina levantar. Um jovem de 15 anos de experiência com Deus falou, eu vou curar essa menina agora, em nome de Jesus levanta. Eu falei, Daniel, cala a boca, você é doido, rapaz, o bispo mata nós dois. Enquanto eu virei as costas, a menina levantou. Aí eu falei, vixe, Maria, levantou. Aí eu falei, rapaz, já que levantou, eu vou participar do milagre. Falei, agora anda, miséria. Ela andou. O bispo chamou nós dois da jovem. Que oração vocês fizeram? Não fizemos nada. A misericórdia de Deus é tão grande que levanta um paralítico para converter 2 viciados em droga. Que a questão ali era 2 viciados, eu e o Daniel. Não era a paralítica, não. A paralítica era a santa da história e 2 viciados em droga, procurado pelo Ministério Público de São Paulo, ali naquele lugar, usaram o nome de Jesus, ela levantou. É a misericórdia. Hoje essa misericórdia de Deus, ela quer se escancarar em você. Hoje Deus quer fazer festa no céu. Hoje Jesus quer te abraçar, quer te dar uma túnica nova. E você vai ficar aí, com essa cara aí, olhando para mim. Muda de vida, cabra safado. Olha para quem está do lado e fala, hoje é a hora, viu filho? Hoje é a hora. Oxi.
Aí ficar aí pensando. Vai ficar pensando. Ai, será que eu ponho a túnica? Será que eu pego o anel? Será que eu ponho a túnica? Se aveste, cabra macho. Põe o anel. Esse anel da aliança. É esse anel da aliança que fez eu visitar países. Outro dia eu estava em Nova York jantando, eu sou R$1. Meu bispo fez uma videoconferência e falou: Diácono, quantos dólares você levou? Fiquei até com vergonha. Eu estava no bolso uma macaca, irmão. É de 20, né? Brasileiro, né? Macaca, 20. Eu estava com 2 macacas no bolso. Eu comecei a dar risada. Falei: Dom, não me preocupo com essas coisas, não. Que hora que eu chego, vão pegar eu no aeroporto? Eu cheguei, foram me pegar. Me trouxe para cá, deu comida. Daqui me chuta para outro lugar, eu vou. Eu não preciso. Eu estava nos Estados Unidos com R$40, irmão. Jantando em Nova York com o padre. Eu falei: se ele falar que vai rachar a conta, lascou. Eu falei: aí eu vivo essa nova aliança. Eu vivo. Eu vi cegos passar a enxergar na minha frente. Gente, eu rezei eu e minha sogra para um cego. O cego voltou a enxergar. E ele olhava e chorava. Eu falei: cara, será que eu sou tão feio assim, pô? Aí chorava. Eu vivo essa nova aliança. Eu vi paralíticos levantar. Eu só não vi morto ressuscitar ainda. Morto. Mas eu sim vi mortos da alma ressuscitar. Eu vi amigos meus traficantes ressuscitar. Eu vi amigas minhas prostitutas ressuscitar. Eu vi amigas prostitutas que davam a vida e se entregavam o seu corpo por R$80. Hoje é pregadora da palavra de Deus. Como uma mulher dessa vai voltar para o mundo? Eu vi homens procurados pela justiça que hoje viajam o mundo pregando o evangelho. Como voltar para o mundo? Hoje Deus está falando a você: venha viver essa parte nova da sua vida. É a passagem da samaritana: eu vou dar uma água que você nunca mais vai ter sede. É por isso que nós não voltamos. O traficante do meu bairro é meu amigo, sabe? Está gravando tudo, grave mesmo, online. Quer acabar com o diácono, né? Meu amigo ele, meu amigo. A gente pode negar a nossa amizade para alguém cristão? A gente pode. Vamos lá, Jesus, prostitutas. Jesus, fariseus. Jesus falava com publicanos. Jesus chamava publicanos, irmão. Sabe o que é o publicano? Jesus chamava cobrador de imposto para ser discípulo dele. Traidor da pátria. Judeu, Mateus, judeu, traidor. Cobrava imposto do seu povo. Ninguém queria falar com ele. Jesus passou lá. Come here. Simbora, macho velho. O homem veio, pecador. Eu vou negar minha amizade? Eu só não comungo do que eles fazem. Compreende o que o diácono está dizendo? Eu deixo bem claro: eu não concordo com o seu estilo de vida, mas eu tenho algo para te mostrar. E esses dias um falava assim para mim: como é que eu faço? Faz como eu fiz. Eis que eu estou à porta, diz o livro do Apocalipse, e bato. Então se abrires, eu entrarei e eu cearei contigo. O que o Papa Francisco falou no avião indo embora para Roma: quem sou eu para dizer que esse grupo não entra no céu? O cristianismo é para pecadores. Eu não comungo mais do pecado, do estilo de vida contrário à fé cristã, mas eu vou ser julgado como ele. Você sabia? Que do Papa, o último servo nosso será julgado. Jesus mandou a gente ir para os doentes. Um dia, eu cuidei de um abrigo, gente. Para mim pagar na terra o que eu fiz para o meu pai, Deus me deu um abrigo. Sabe aquelas crianças que pintam 7, risco 9, roubo 10 e some com 11? Estava tudo na minha casa. Meus moleques era terrível, irmão. Um dia eu olhei na garagem: cadê o carro? A molecada brincando com o carro na fazenda. Sorte que tinha travado o cadeado. 12, 13 anos.
Eles estavam passeando de carro, sabe como? Sabia dirigir não. Empurraram o Fiat Uno. Um dirigia pequenininho com a tampa na lata na bunda e o resto empurrando o carro, desligado. Eles roubaram o manga larga do fazendeiro do lado da nossa fazenda, criador de cavalo. O cavalo valia mais que nossa casa. Os moleques nossos pegavam, montavam em 5 no manga larga do fazendeiro. O velho quase morre, falou: eu vou matar esses moleques. Pegaram o meu alazão. Eu nem sabia quem era alazão, nem sabia que alazão era cavalo. Falei: misericórdia, o que eles fizeram? Onde eu cheguei na escola, a diretora falou: esses meninos da obra da Imaculada me matam. Tinha roubado a lanchonete. Nossa Senhora, eles roubaram o dinheiro do retiro. Sumiu. Fiz uma reunião com eles com cara de santo assim, ó. Que pensa em menino de rua, sabe fazer cara, viu, de santo. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, fala logo onde está esse dinheiro, meu coordenador me mata. Aí me devolveram uma parte, pegaram o dízimo, aí devolveram uma parte, né? Meu Deus, molecada terrível, terrível, terrível. Aí um dia fui mandar Rafael embora do câmera. Eu vou mandar Rafael embora. Rafael, na hora da missa, na hora que nós fechávamos os olhos, os irmãos, a gente começou a fazer ação de graças, 15, 20 minutos, depois da comunhão, todo mundo de olho fechado. Rafael saía na lojinha da comunidade, roubava o dinheiro. Um piscava para o outro, vai, fechou os olhos. Aí eles corriam, aí eles compravam sorvete, pagavam hambúrguer para todo mundo na escola. Era uma bagunça. A diretora me ligou e falou: nossa, mas esses moleques, quanto vocês dão para cada criança vir na escola? Eu falei: nada. Nossa, mas então alguma coisa está errada. Eles estão pagando coisa para todo mundo aqui na escola. Eles roubavam a loja. E eu dava risada. Porque Jesus andou com quem? Com o Judas Iscariote, também roubava, né? E aí eu falei: não, Rafael, pelo amor de Deus, é pecado grave, roubou na missa, pô. Vou mandar o Rafael embora. Fui lá para a capela, chamei a psicóloga, assistente social, falei: faz o relatório, vamos pedir para trocar ele de abrigo, manda ele para outro lugar. E aí fui para a capela, fiquei adorando, adorando. Jesus falou: meu filho, você que me deu tanto trabalho, você que pensava em roubar o Itaú, você que olhava para carro forte e ficava assim com os olhos brilhando, você que tramava cada coisinha nessa cabeça, vai mandar Rafael embora? Eu olhava para Rafael assim para ir embora. Falei: misericórdia, velho. Vou ter que amar o Rafael. Rafael, vou te falar uma coisa. Eu sei que o senhor vai me falar que eu não vou embora, que o senhor me ama. E eu descarado falando na minha cara: tio Carl, você não consegue mais enganar nós não? Os seus olhos, olha aí, por dentro de você, você está dando risada. E eu estava. A psicóloga dava uma penitência: eles não vão jogar videogame essa semana. Aí eu chegava domingo à noite. Agora eu confesso, viu? Vou ter que confessar que ela vai me pegar. Eu chegava domingo à noite, ele estava de penitência. Eu vinha da missão, comprava saco de pão, de cachorro quente, salsicha, molho de tomate, fazia um cachorro quente, eu fazia, colocava os pão na mesa, rezava, ligava o videogame, bora torar de videogame, Real Madrid, Corinthians, vai, pá, jogava com eles. Colocava o videogame de novo escondido lá, na secretaria da psicóloga, e nós dormíamos às 6 da manhã, no finalzinho, era segunda-feira, deixa a molecada aí. Eu estava tirando a penitência deles. Meu confessor falou: diácono, você está atrapalhando a psicóloga e a assistente social. Mas deixa eu te falar, que culpa tenho eu que um coração de pedra de um ladrão foi trocado por um coração de carne de um homem novo? Que culpa tenho eu que não consigo mais mandar uma pessoa que me rouba embora? Gente, a comunidade na pandemia ganhou um bem material, um caminhão, e pôs para trabalhar aqui em São Paulo. O rapaz roubou o caminhão, me ligaram, mandaram eu cobrar, eu vim cobrar. Final da cobrança, ele estava de joelho, ele aceitou Jesus,
Eu louvei a Deus, nós rezamos em línguas, ele recebeu o fogo do Espírito Santo. E ele falou, perdão, mas eu não tenho como te devolver, que eu já desmontei o caminhão. Falei, glória a Deus, irmão, o que interessa é o céu. Xarabacandarabalabasuri, candarabara. E ele falou, mas como eu lhe pago? Eu falei, um dia você paga. Xarabacandarabassuri, candarabara. Aceita Jesus. Ele, eu quero Jesus, nem sei se ele quis de fato, mas sei que ele não devolveu o caminhão. Aí depois, na hora de ir embora, ele falou, não, eu preciso dar alguma coisa para você. E eu falei, uma coisa que eu tenho aqui na casa. Eu falei, será que é outro caminhão? Ele me veio com perfume usado da Boticário. Agora você imagina, eu volto para a minha comunidade para trazer 180 mil de um caminhão Kia Bongo 2024 e eu chego com um Boticário usado. Aí o tesoureiro quase me mata, irmão. Você é louco, diácono? Eu falei, e perdoei a dívida, hein? Você é doido? E agora? Falei, uso o Boticário. Ranquei da bolsa o Boticário, falei, o que eu consegui foi isso aqui. Mas, diácono, você vai falir nós. Falei, não, se Deus quiser, que nós temos que ser pobre, porque nós somos filhos de São Maximiliano. Deus deu um caminhão muito maior, mais novo, porque Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Deixa. Café, irmão? Água? Pensei que era café, se fosse a tomar, velho. Deixa Deus ser Deus em sua vida. Por que você está não deixando Ele ser Deus? Por que você não quer a aliança nova? Por que você não quer a túnica? Deus quer dar uma água que emana dele e vai formar em você, filho, um rio de água viva. Eu começo a concluir. Eu estava medindo a pressão num posto médico e o médico falava assim para mim, o senhor está bom? Eu falava, estou ótimo, tenho que pregar daqui a pouco. Mas agora o senhor não vai pregar não. E bombava lá o negocinho em mim. Aí viu uma enfermeira, botava um remedinho. Veio outra e falou, o senhor está bom? Estou bom, ué. Botava outro remedinho, o médico veio e falou, não, dá na veia. Pegaram minha veia e pum, meteram um remédio na minha veia. Eu falei, ixi, a coisa não deve estar muito boa para mim, não. Aí o médico voltou e falou, diácono, o senhor passou alguma raiva? Eu falei, como não? Com esse Corinthians que eu tenho, só pau, de domingo e quarta. E ele, para de brincadeira, diácono, você sabe quanto está a sua pressão? Eu faço nem ideia, eu não sou médico. 24/12. Eu falei, misericórdia, põe 25 ou 23, porque 24 não dá. Falei para ele, brinquei, ele falou, você é doido, você vai morrer. Eu fiquei ali pensando, né? Minha mulher mandou uma mensagem, falou assim, você está bom? Eu falei, mais ou menos, né? Aí depois fui saber a gravidade da coisa, tive que tirar sal da comida, né? Mas fiquei ali 7 horas tomando medicamento, não baixava. Deus queria segurar eu no posto médico. Rezei no posto médico, rezei para o médico, rezei para a enfermeira, rezei rosário, rezei 1000 Ave Maria, e não baixava minha pressão. Falei, Jesus amado. Depois de 4 horas, irmão, comecei a pensar, mas pensou se eu morro? Fiquei pensando, né? Se eu morrer agora, imagine Jesus, Maria, José. Aí, mas não posso, ter a comunidade, minha filha tem 10 anos. Mas fiquei ali pensando, talvez como o apóstolo Paulo, né? Não sei se vou, se fico. Uma paz dentro de mim tão grande. Paz, irmão. Um homem que há 30 anos atrás dormia com arma embaixo do travesseiro, do colchão, pessoas armadas na porta de casa, ligado a movimentos errados. Como pode um ex-criminoso ter paz? Porque tudo da parábola, o mais lindo é o movimento interno do pai, a festa externa, a aliança, mas o beneficiado de tudo é o filho que volta,
que passa a ter paz. Um homem poderoso desse estado perguntou para mim: você não tem medo de mim? Mas na hora eu respondi, porque anos eu não via ele, eu falei: nenhum medo. Você é doido? Eu falei: nenhum, irmão, medo de você, mas nenhum medo de você. E não é te irritar, não. É dizer a você que o que eu conheci é muito maior do que esse plano físico aqui. Você pode tirar minha vida agora, mas você não toca a minha alma. Eu sou de Deus, sou da Imaculada Toda-Poderosa. E eu quero fazer uma pergunta a você, irmão. Você não tem medo de mim? Ele começou a sorrir e falou: cara, não sei onde você se internou, mas você veio retardado, irmão. Como é que eu vou ter medo de um homem desarmado? Eu falei: aí que está o seu problema. Você está pensando aqui. Eu vou começar a pôr medo em você. Lúcifer, Satanás, Belzebu, condenação eterna, fogo, dor. Eu falei: Jesus, é agora que ele tem que entender. Se ele não entender que esse nível aí, pregação querigmática para chefe de facção tem que ser assim. Ele falou: mas você está falando do quê? Estou falando de inferno, irmão. Você vai morrer igual eu. Agora, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Ele falou: como é que eu faço para ir com você? Olha o BO que eu fiquei. Levei o homem comigo para o retiro da sexta-feira. Quando ele entrou, meia dúzia fugiu. O padre me chamou: você é doido, rapaz? Você é doido? Falei: rapaz, deixa o Espírito Santo agir. O homem ficou lá, ó, levantava os braços, as máquinas. Eu falei para ele: irmão, pelo menos o resto de braço para baixo, pô. Você assusta o povo, cara. Pô, você foi trazer arma, cara. Pô, você tá ligado, meus caras me pegam aqui, vai saber que eu estou rezando, os caras me matam, irmão. Falei: rapaz, velho, reza para baixo, assim. Já falou: obrigado, Jesus, por esse dia. Que não, para baixo para cima. 3 dias, cara. O cara lá, domingo acabou o retiro. Ele falou: irmão, o que eu faço, cara? Vou para onde? Eu falei: pica a mula. Vai para outro lugar, cara. Abandonou o crime, abandonou tudo, cara. Feliz, velho, feliz. Por quê? Porque a alma voltou para aquele que criou. E aí você é feliz. Aí você canta. Aí você louva. E aí você tem paz consigo mesmo. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os olhos, porque começou um canto do céu. Nesse domingo, dia de exaltação da Santa Cruz. Esse Deus do céu faz uma festa que nós nos encontramos aqui na aliança de misericórdia. Para dar sim a Ele. Para falar ao Pai: obrigado, Pai. Eu voltei para ficar. Obrigado, Pai. Aqui eu quero estar. Eu quero convidar você a levantar os braços. E aí se colocando em pé e louvando a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã maravilhosa. Na Tua presença, na Tua graça. A Tua graça nos basta. Quero convidar você para dar um abraço no seu irmão. Falar: que bom que você voltou, viu? Que bom, filho pródigo. Que bom. Abrace aí, não deixe ninguém. Que bom que você está servindo aqui a Deus hoje. Que bom, filho. Muito bom. Você aqui é a sua casa sendo beneficiada. Graças, curas, milagres sobre a sua família. Quero convidar você a levantar os braços agora. E num ato de louvor a Deus, agradecê-lo. Levante seus braços aí. Quero convidar você, meu irmão, a louvar a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te louvo, te bendigo. Eu glorifico o teu nome nesta manhã. Por esta comunidade, por esse belo trabalho. Pela tua graça, Jesus. Pela tua kenosis que cairá aqui.
pelo teu Espírito Santo que será derramado. Obrigado. Agradeça a Deus pelo dom da sua vida. Obrigado, Senhor. Quero escutar o seu louvor, quero escutar. Obrigado, Senhor. Louve alto. Obrigado, Senhor. Você que não consegue louvar, só diga obrigado, 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 obrigado. É nos louvores que Deus habita. Obrigado, Senhor Jesus. Agora você vai falando para o Pai que você está disposto a voltar, a ser o filho da parábola, o filho que volta, que se alegra, o filho que em direção à casa do Pai se decide pelos projetos de Deus, se decide pelos projetos de ser um homem santo, um homem novo, criado à imagem e semelhança. Cante conosco essa música. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Perto quer estar. Eleve a tua voz, cante. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Você pode erguer os seus braços e também a sua voz e cantar ao Senhor: te louvarei. A ti, oh, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. E o que acontece quando nós entendemos isso? Agora é uma partilha. Não tem preço que pague a paz que o diácono tem. A paz num mundo tão conturbado, a paz num país polarizado, num mundo em guerra.
num país em guerra, porque se guerra é arma, morte, um país em guerra. Nós temos áreas de conflito no Nordeste hoje, que você não consegue entrar e sair. Nós temos áreas de conflito no Rio de Janeiro. Eu estive pregando no Rio. O mundo está em guerra. Tem nações em guerra. Mas existe um grupo, você, um grupo de cristãos verdadeiros, que sabe caminhar no meio de tudo isso, em paz. Perguntaram para mim novamente, recentemente, onde eu moro: você não tem medo de estar aqui? Eu falei: não. Eu sou discípulo de um homem que deu a vida. Eu estaria negando a minha vocação, não querendo estar aqui com vocês. Mas diácono, tanto lugar para o senhor estar. O senhor viaja o mundo pregando. O que o senhor faz aqui, de segunda a sexta, no meio de nós? Rezar. A paz, o Senhor entrou no cenáculo e disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. O meu fundador, morrendo de fome, num bunker de fome, ele cantava: sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. No 7º dia de fome e sede, ele cantava: mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. O que faz um frade pobre morrer por um desconhecido e cantando? É o estágio de paz que habita no cristão de uma maneira que mesmo à beira da morte ele está em paz. Ele está na cova com o leão, ele está em paz. Ele está diante de gigantes, ele está em paz. Por quê? Porque a alma interior se encontrou com o Criador. E aí é uma delícia, porque você está vivendo delícias do eterno. Você está em paz. E você vive em paz. Vive em paz. Você quer viver essa plenitude da paz? E viver tranquilo. Irmãos, eu não tenho nada. Na minha conta tinha, acho que talvez 100 e alguma coisa. Ontem eu gastei, que eu sou bom para gastar. Comemos um lanche. E estou zero. Estou em paz. Talvez você olhe para uma comunidade interna dessa e fale: eu não sei como eles conseguem viver isso aí. Tem que obedecer tudo, tem hora para levantar, porque isso é loucura para o homem pós-moderno. Para um MC que quer dinheiro, fama, nós não queremos nada. Nós não queremos nada. Eu estava rezando as laudes e falando: obrigado, Jesus, como o Senhor é bom. Olhar para um escravo do demônio que eu era e me deixar viver 55 anos. Semana que vem, dia de São Mateus, eu faço 55 anos. 25 de escravo do demônio e 25 de escravo da Imaculada para Jesus. Eu sou feliz. E eu falo, para encerrar, eu reclamei com Jesus semana passada. Eu não sou muito de reclamar não, viu? Semana passada eu me preocupei, porque eu disse assim: tenho que ter palavras aqui para falar, para não ter problema. Falei, já sei, eu sou diácono, minha esposa é missionária, mas eu tenho uma filha de 10 anos que nasceu na Bahia e que está conosco na missão. Ela ainda não tem o livre-arbítrio, se diz, de uma cidadã brasileira para falar: eu quero ser missionária. Ela tem 10 anos, é uma criança que eu sou responsável. E como estou numa área de conflito, nossa Jesus,
que a bala pegue em mim, nunca pegue nem em Renata, nem na filha, né? A gente sempre, pai, sempre assim. Falei, agora se o senhor arrumar um lugar seguro para mim pôr Isabela por esses dias, gente do céu. A consagração é algo tão profundo, a Imaculada, tão profundo. Só entende quem vai nessas moradas. Eu fui dar uma bênção numa casa, num lugar tão seguro. E eu dei a bênção, o homem, enquanto eu dava a bênção, ele dizia, o dono, dê a bênção nesta casa que é sua. Falei, esse homem é doido. Se existe gente doida, é doido. E eu dei a bênção, fui saindo, ele falou, o senhor não escutou o que eu disse? Eu falei, o quê? Dê a bênção na casa sua, tranque a casa, vá buscar a sua família, traga para cá e coloque sua filha em segurança. Mas eu não disse a ele o que eu vivia. Mas como assim? Esta casa, diácono, não é mais minha, é sua. Mas como? Eu não tenho condição de pagar isso aqui, eu não tenho. Mas eu não estou preocupado com isso. Será uma honra ter um homem de Deus habitando aqui uns dias. Falei, misericórdia. Voltei para casa, fiquei pensando, não, mas aí pode ser o Satanás tirando eu do fronte da missão, porque eu quero morrer, né? Mas na capela Jesus falou, mas você não pediu, mas você também tem hora que fala, você é difícil lidar, viu, Carlos? Jesus falou comigo, você é difícil. Acho que Jesus falou, você é colérico, né? Eu preciso te curar rápido. Você não pediu um lugar seguro para pôr sua filha? Pois pegue e leve. Porque aqui as coisas vão esquentar por uns dias. Eu falei, já entendi, pega a mala, vamos. E levei Isabela e coloquei no lugar seguro. Deixa eu dizer a você, quando você dá o sim a Deus e volta, a sua vida passa a ser cuidada pelos carinhos eternos do Pai, que se compadece em dor de entranhas, gera um homem novo. A diferença minha e sua, sabe qual é? Nenhuma. Mesmo o rito da pia batismal, mesmo Cristo crucificado, mesmo tudo. Eu não sei qual é seu milagre, mas eu sei que no céu agora abriu as comportas e esses milagres vão começar a cair. Feche os olhos.